Só dei start na gravação de hoje. Antes da gente iniciar a aula, vou compartilhar com vocês, né, o vídeo sobre as regras e estatutos sobre o EAD, tá? E daqui a pouquinho a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, acho que foi na aula passada, acho que estava o Davi, não me lembro direito quem era. É, Eu vi que teve alguns envios a mais, né? Eu corrigi alguns, tá, pessoal? E eu vi, mas eu ainda tenho correção, tá, para fazer. E eu tô colocando, já tô postando os momentos presenciais. Pois não, Henrique, pode falar. Professor, a última atividade é para enviar também os cálculos ou só a resposta lá? Então, você pode fazer a tabela, igual eu fiz aqui no exemplo aqui, ó. A tabela eu fiz, só era só para perguntar se faltava, se precisava colocar os cálculos também. Não, porque se você fizer a tabela, basicamente os cálculos vão estar nela, ó. Você pode fazer isso aqui, né? Não precisa nem fazer esse teste lógico. Eu fiz ele que é para. É porque geralmente os programas eles têm o Proelétrica, o CAD-Proj, ele tem esses testes lógicos para falar se ele está em conformidade ou não com a 5410, né? Ou qualquer outra norma, né, de cálculo. Mas se você automatizar, tá de boa, tá? Os cálculos já tá na própria automatização. Tem gente que manda assim, tem gente que faz ele na mão, igual eu fiz lá, né, o exemplo. Falando nisso, vocês estão com alguma dúvida em qualquer uma das atividades? Que eu aproveitei na aula passada, eu falei sobre esse tópico aqui, ó, de projeto de subestação. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho a RT aqui. Eu não estou achando a RT aqui de projeto. Eu não estou achando a RT, não. Deixa eu ver se ela está por aqui. Nesse daqui eu não pus. É porque eu queria mostrar uma RT, mas é uma RT em conformidade com o do CREA.
E do CFT eu não tenho acesso. Aí eu tava olhando aqui, ó. Basicamente, a gente falou desse item aqui, ó, o 5.16, com normas aplicáveis, né, informações, recomendações técnicas, né, exemplo de planta, a gente... até que de planta eu não mostrei, não, posso até mostrar aqui. Mas, aí começa, hoje essa é a última aula, né, dessa UC. Lembrando, pessoal, não se esqueçam. Eu sei que eu já. Deixa eu olhar aqui, ver se eu. Eu já fechei, né? O de instalação industrial, o de acionamento, só falta dessa UC mesmo para eu completar aqui o relatório de notas de vocês, né? Para a gente fazer eu fazer lá com a Célia o conselho de classe, tá? Porque quer ver, ela finaliza, hoje é a última aula dessa UC, né? Ela finaliza dia 11. Dia 11 vai dar na quarta-feira, né? Então, pessoal, não deixe de enviar quem está faltando, tá? Não deixe de enviar até quarta-feira. Eu vou colocar até sexta. Tava falando com a Letícia aqui, até sexta-feira, porque aí provavelmente na segunda não, porque eu dou aula o dia inteiro, mas eu acredito que na terça eu já faço com a Célia lá o conselho de classe. Porque aí, ó, depois do conselho de classe, deixa eu ver o último cronograma nosso. Aí do dia 12, né, ó, do dia 12 até o dia 23 da sexta-feira, ó, recuperação barra matrícula, né? Então até o dia 23. Então a gente vai ter o quê? Uma semana aqui, né? Provavelmente na terça ou na quarta eu já faço o conselho de classe lá com a Célia, tá? Aí por isso que eu peço para quem estiver faltando aqui, até enviar as atividades até o dia 12, tá? Porque aí, ó, finaliza dia 23 e já no dia 24, como nossas aulas é na terça-feira, né? Então só no dia 30 que a gente vai ter aula do início do próximo módulo, né, que é eficiência energética. Ó, ele é do dia 24/9 até 6/10. Então, aí como é toda terça-feira, né, então a gente vai ter aula, né, depois do próximo módulo só no dia 30, tá? Então, acelerem aí quem ainda não, né, não enviou, para eu fechar essas notas até o dia 12, porque acionamento já está de boa. Acionamento e instalação industrial. Quem tava, eu acho que não tinha ninguém faltando, mas é porque eu tenho outras turmas aí em catalão, tá, pessoal? É por isso que às vezes eu confundo aqui. Eu tenho mais outras, mas os que estavam faltando enviar alguma atividade, eu já pedi para a Letícia alertar, né? Também enviei mensagem aí, tá? Eu acredito que acho que da turma de vocês não tem nenhum impedimento, não. Então, provavelmente, né, depois a gente vai, provavelmente não, né? Nós só vamos ter aula, né, do próximo módulo de eficiência energética no dia 30, no final do mês. Aí hoje é a última aula aqui de projeto. Eu estava pensando a gente falar, ou tirar dúvida, né, se tiver dúvida,
a gente falar de mais um assunto aqui, aprofundar um pouco no memorial descritivo. Estão com alguma dúvida aí, Henrique, Davi? Eu queria mostrar essa questão do memorial descritivo, mas se eu não conseguir mostrar hoje, na próxima OC que a gente vai falar de eficiência energética, eu mostro. Porque assim, é, é porque como eu não tenho acesso ao, ao Conselho Regional dos Técnicos, né? Aí eu não sei como é que é o algoritmo lá, porque antigamente, quando os técnicos estavam no CREA, né? Era o mesminho, era o mesmo jeito, você entrava lá na página do conselho, né? É como se fosse um e-mail. Aí, quando você faz um projeto ou uma execução, tem vários trabalhos que você pode fazer. E aí, nesse documento, você registra esse trabalho, por exemplo. Se eu não me engano, acho que foi na matéria de instalações prediais, se eu não me engano. Lembra que eu mostrei um relatório? Um relatório, acho que foi falando sobre a necessidade de ter ou não, né, um ar-condicionado num circuito, por exemplo. Esse tipo de questionamento, ele vira um serviço. Aí aquele relatório que eu mostrei para vocês foi o que eu fiz para o cliente, só que aí, obviamente, eu modifiquei, né? Mudei nomes lá, né? Mas foi daquele jeito, porque o condomínio ele não tinha é, carga suficiente para suportar. Na verdade, eles falam que não tinha para suportar ar-condicionado, mas aí foi o que eu falei para cliente, né? Eu falei, olha, depende. Se o ar-condicionado for de 7.000 BTU, no caso, acho que, se eu não me engano, acho que ele era de 9.000 BTU. Aí, dependendo, ele é suportável, o circuito, dependendo do tipo de cliente. Então, um projeto desses, às vezes você vai precisar fazer um documento extra. Por exemplo, eu vou pegar eu vou pegar a antiga aqui, pessoal, mas a tabela, né? Eu até mostrei na aula passada. Essa tabela aqui também tem nada equatorial. Se eu não me engano, acho que é aqui na 05. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Olha, era exatamente isso que eu estava procurando aqui. Carregamento. Ah, isso aqui é para a rua. Tá certo. Isso aqui é para a área residencial. Deixa eu pegar um aqui de. Ó, tá na página 30. Deixa eu ver. Inclusive, eu estava mostrando isso agora para a aula, para o pessoal que está fazendo projeto elétrico predial.
E aí eu estava mostrando o algoritmo que tem toda norma de distribuição. Eu acho que transformador ele só fala só nessa parte aqui. Deixa eu ver se na 04 aparece. É porque depois que foi para Equatorial, pessoal, ficou bem mais canseira você determinar. É, nesse daqui faz mais referência. Já que ele é para múltipla unidade consumidora, né? Vou olhar todas as referências aqui. Ó, ó o que que é uma norma é, com alta qualidade e uma norma que deixa a desejar. No caso aqui deixa a desejar é essa aqui da Equatorial. É, eu não vi as outras referências, mas você colocar aqui, ó, igual lá na NR10, vocês lembram que aquele algoritmo que eu ensinei para vocês, né, sobre determinação de carga, aquela informação que eu coloquei em dois slides, ela está espalhada, ela está misturada na norma inteira. Isso daqui não é bom, ó. Ele está falando, ó, transformadores, ó. Isso aqui eu já sabia, ó. 75, 112,5, né? Pode ser de 75 até 500. Ele está só fazendo a referência. Se você numa norma, você pode fazer isso, mas é muito mais efetivo você fazer uma tabela dessa, igual eu mostrei na aula passada. Porque aqui você tem a carga do transformador, né? Por exemplo, de 150. Você tem o disjuntor associado a ele, você tem o cabo mais barato, que é o PVC 70, né? As duas opções por fase. Você tem o XLPE, né? Ou 06 a 1 kV, que é o mais caro, né? E você tem as opções de eletroduto. Então, tudo isso aqui foram feitos cálculos e traduzido nessa tabela, né? A parte de cima é para tensão monofásica 220, né? Até a trifásica. E a tensão monofásica 127, que na verdade é a 110, tá? Então, isso daqui é um exemplo de norma bem dimensionada, bem clara. Isso aqui foi uma norma desenhada para um projetista, para quem lida com projetos, para quem tem que tomar decisões. Um projeto industrial, a maioria das tarefas que a gente fez aqui, né, para industrial, elas são mais, com exceção das cinco, né, elas são mais de gestão, né? Não é nem do projetista, né? Eu acho que essa matéria não deveria nem se chamar projeto, deveria se chamar gestão de projeto industrial, né? Só por conta daquele único cálculo ela tem um cálculo de projeto. Mas, de novo, hoje em dia, uma coisa é você fazer um curso técnico na década de 70 ou engenharia na década de 70. É totalmente diferente do que é feito hoje em 2025. Hoje, em 2025, ninguém faz mais projeto. Por exemplo, eu presto serviço ainda para o dono do escritório que eu trabalhei, né? Hoje eu só presto serviço para ele. Antigamente eu era CLT. Ele era engenheiro da Saneago. E ele disse que tinha uma prancha lá, né? Que ficavam os projetos, tudo estendido nessa prancha. Até acho que eu mostrei em projeto predial. Ah, não, foi em desenho. Acho que eu mostrei para vocês.
que tem a régua paralela, tem aquela reguinha, né? Tinha os gabaritos. Então, naquela época, você ainda fazia projeto tudo na mão, na tora ali. Hoje em dia, a gente utiliza programa, utiliza a planilha, né? A planilha eletrônica, que ajuda bastante. Então, esse aqui é um exemplo excelente para um projetista, porque os cálculos estão traduzidos numa tabela com todas as especificações, né? E hoje em dia, você só olha a tabela, né? E, né, além de olhar a tabela, você utiliza o programa que pega a referência dessas tabelas e elabora um projeto. Através da tabela, você elabora um projeto muito mais rápido, né? E com um programa mais rápido ainda, porque o programa ele faz isso automaticamente e joga lá no desenho, tá? Esse aqui da Equatorial, eu estou me decepcionando cada vez mais aqui. Vamos ver se tem referências, tá? Estou procurando aqui uma tabela, não é possível. Tá, já está aqui, ó. Ele mostra aqui em metro. Deixa eu pegar esse link aqui, vamos ver. Vamos ver aonde que ele vai parar. Fazer melhor, vou copiar aqui e pôr no navegador aqui. Olha só, ele deu a referência. Deixa eu colocar em tela inteira aqui, que aí fica mais fácil. Então, a referência que ele deu aqui, pessoal, olha, transformadores, razão social, o que que é isso? Ele deu um catálogo de transformador de um fabricante. Modelo, né? Ele deu o modelo aqui. É decepcionante. Até agora não está me convencendo essas tabelas aqui do. Parece que ele é maior aqui. Ele mostra o modelo, mas de novo aqui, isso aqui não é eficiente. Isso aqui um projetista não aproveita isso daqui. Vamos ver se a gente acha mais aqui. Tava aqui, vamos para o próximo. Deveria ter uma tabela igual essa outra aqui. Opa, olha aí, professor, lava sua boca, né, professor? Eu já tava começando a querer chorar aqui, viu? Ah, aqui, ó. Aqui tem dimensionamento de condutores. Tá lá no final da 04, ó. Ó, Pará, Amapá, Rio Grande do Sul. Negócio é que eles dão tanta informação. Olha, essa tabela aqui que eu tava querendo.
Agora eu vou me retratar, né, com a Equatorial. É aquela história, né? Dá a César o que é de César. Agora sim, é igual eu falei, podia ser que ele estaria mais na frente. Porque aqui, ó, na 01 a referência é só uma, né? Aí imaginei, porque é um único consumidor, né? Então a 04 deve estar, ó, trifásico, padrão nosso aqui, ó, 75 até 7300. Ah, corrente, disjuntor, ok. É, aqui tá aceitável essa tabela aqui, ó. Vamos fazer um paralelo aqui com. Então você já sabe, ó, para escolher transformador é a NT04 da Equatorial. Página 134, a revisão 6. Vamos ver se está compatível aqui os disjuntores. 75, 125 mesmo. 112,5, 175. Vamos ver se ele dá referência de barramento. Até agora foi cabo. Tá vendo? Ó, 75, 3, né? Esse hashtag é 3D, né? É como se fosse 3 vezes de 35 milímetros. Já aqui, ó, se for o PVC 70, ele recomenda de 70 milímetros. É o seguinte, pessoal, para você utilizar o de 35, então ele tem uma carga de 75, mas ele não precisa de transformador. Pelo menos o que eu me lembro, quando eu fazia os projetos direto, né? Agora, se você precisa desse transformador, igual eu tenho um cliente aqui na Anhanguera, é da. Ele mexe com esse negócio de tunar carro, sabe? E aí ele tem um transformador de 75. Aí eu peguei e fiz. O bombeiro ele pede o laudo das instalações elétricas, né? Você faz a inspeção visual, faz inspeção por ensaio, olha o quadro de distribuição dele e vê se as cargas estão equilibradas, né? É um quadro parecido com esse daqui, ó. O AutoCAD está pesado. É um quadro parecido com esse, ó. Isso aqui é um exemplo de projeto, ó. Aí, por exemplo, você calcula a demanda, né? Aí tem esse algoritmo que eu estava falando com os alunos aqui na aula passada, né? Isso aqui tem na norma, eu não me lembro se está exatamente na 5410, mas nas normas de cálculo, né, de demanda para projeto, né? Seja projeto predial, seja industrial, ele segue esse padrão aqui, ó, de demanda, né? Por exemplo, o A é para iluminação, o B é para circuitos de aquecimento, né? E aí o B1 é chuveiro elétrico. É porque tem, por exemplo, tem torneira elétrica, né, em locais que é muito frio, né? Aí a torneira elétrica basicamente é um chuveiro numa torneira ali, né, de lavar a louça. Aí, se eu não me engano, acho que torneira elétrica é B2, é boiler, né? O boiler que tem o aquecimento por resistência, acho que é B3 e por aí vai. Tudo que é aquecimento é B, aí dependendo do índice, é um equipamento específico. Aí ar-condicionado é o C, tá? Aí, se eu não me engano, acho que câmara fria, acho que é C1 e por aí vai. E demanda de força, né? Na verdade, são motores, né? Máquinas elétricas. Então, ele segue esse roteiro, esse algoritmo aqui.
E aí, no final do cálculo, ó, por exemplo, a demanda aqui, ó, deu 42.852 volt-ampere dessa instalação aqui, ou seja, bem abaixo, né? Ela não, com certeza não precisa. Deixa eu pegar uma das tabelas aqui. Ela não precisa de transformador. Ai, professor, mas tem esse aqui de 45, né? Ele deu quase 45. É porque é o seguinte, lá para a década de, acho que nem 80, antes mesmo, o transformador que a gente reconhece hoje como 75, que ele está em praticamente todos os postes na rede de distribuição urbana, né, a chamada RDU, antigamente era o de 45. A questão é que é assim, o crescimento vegetativo, lembra lá de geografia? O que que é o crescimento vegetativo? Eu sei, é o crescimento do mato, né, que tem lá perto de casa. Não. O crescimento vegetativo é o crescimento da população, tá? Então, o crescimento da população, se essa população está crescendo, quer dizer que as crianças estão se tornando adolescentes, os adolescentes estão se tornando adultos, né? Estão entrando para o mercado de trabalho, né? Estão se casando, alugando casa, indo morar sozinho. Então, vai aumentando a demanda por aluguéis, por residências e a demanda por mais, né, consumo de energia elétrica. Então, a expectativa, né, por exemplo, o Ministério das Minas e Energia, ele tem esse cálculo lá, né, e ele tem a certeza que com o passar do tempo a demanda vai aumentando, principalmente com o crescimento, né, os dados aí do IBGE, né, o crescimento vegetativo da população, tá? E daí, naquela época, né, era uma outra realidade, né, não só de tecnologia, mas uma realidade aí de quantidade de pessoas, né? Então, o normal era você ver transformador de 45, tá? Hoje em dia, de 45, os transformadores, na maioria que tem, né, são de 75 ou 112,5. Já estou dando spoiler para o próximo módulo, porque a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto em sistemas elétricos de potência. Então, na atualidade, o que a gente encontra na rua são os transformadores de 75 e de 112,5. Daqui um tempo, quem sabe, né? Daqui, sei lá, 20 anos, tô chutando, viu? Isso aqui agora é chute, né? Mas chute baseado, né, em conhecimento aí estatístico. Daqui um tempo, provavelmente o de 70, o que era antigamente o de 45, o que tinha na maioria dos postes, né? Vai ser, né, que hoje é de 75, vai ser o de 112,5 e o maior, às vezes, o que a gente vai encontrar em menor quantidade é o de 150. Porque atualmente, na maioria das cidades aí, né, com exceção do Rio Grande do Sul, sempre conta esse caso, né? Que aí um aluno pegou e falou: professor, eu acho que tem esse transformador de 150 lá numa rua, lá onde na cidade lá, eu esqueci o nome da cidade. E aí a gente olhou no Google Maps e realmente era um transformador de 150. Mas isso, assim, é um caso, assim, à parte, viu? Isso não é um padrão. O padrão é 75 na maioria das vezes, né? Se você andar aí pelas ruas e ver transformador na rua, você pode ter certeza que a maioria, se você olhar lá geralmente ele tem um escrito de vermelho, né? A potência dele. Quer ver, ó? Vamos aqui no Google Maps aqui.
Deixa eu pôr aqui. Vou pôr uma unidade aqui do Senai. É, eu queria era na rua, não dentro do Senai, né? Porque eu já tô dentro dele, né? É, era para eu ir para a rua, não para dentro da escola. Peraí. Quero ir para uns transformador que tem bem por aqui. Vou achar um aqui. Nossa, que o mouse tá naquela maravilha. E se eu acho um transformador por aqui? Ó, isso aqui é a rede de distribuição, ó. Tô indo aqui para a avenida, que com certeza em algum ponto dela a gente vai encontrar um transformador aqui. Ah, aqui, ó. Já achamos. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, tá vendo? Ó, a gente teve sorte, ó. Esse aqui é de 112,5, ó. Aí na maioria das vezes a gente vai encontrar um de 75, tá? Mas às vezes, igual esse daqui, ó, ali perto do Senai ali do IB, ó, 112,5. Então, vai chegar uma época, pessoal, se eu não me engano, aqui tem até uma chave. Aí esses transformadores, eles são distribuídos na cidade, tá? Vou pegar a tabela aqui, tá? Então, ó, esse transformador aqui, você vai encontrar na maioria o de 75, em alguns casos de 112,5. E daqui, sei lá, 20 anos, isso é um chute, viu? Pode até ser menos ou mais, né? Daqui a um tempo, na maioria dos casos, você vai encontrar o de 112,5 e, com algumas exceções, o de 150. Por quê? Você tem um crescimento da população, tá? E aí, por que que eu digo que uma tabela dessa que é importante para gente aqui que é da área, né? Vocês, futuro eletrotécnico, né? E engenheiros e eletricistas, porque são as referências que a gente tem. Esses mesmos transformadores a gente pode utilizar para o projeto de um cliente. É igual eu falei na aula passada, industrial é de 75 para frente, tá? Projeto industrial. E aí, deixa eu até focar no de 112,5 aqui, ó. Nossa, ficou perfeito aqui, ó. Dá para a gente ver aqui. Inclusive, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tem uma plaquinha aqui de identificação. Dependendo do valor aqui, quando é Goiânia, é GN, né? Dependendo do valor aqui, esse do número, né? Ele é um código. Aí o 11, que é porque não dá de ver direito, mas isso aqui é GN, quer dizer Goiânia, né? E aqui 11 quer dizer que é um transformador
de posse da concessionária. Como assim de posse da concessionária? Esse transformador ele está na rede de distribuição da concessionária, que tem a finalidade de pegar a rede 13.8, converter para baixa tensão e distribuir para as residências. Agora o GN21, né? Aí vai ter um outro transformador e aqui embaixo há um número que é chamado de ID. Geralmente, quando você digita esse número que está aqui embaixo, lá num programa que tem na concessionária, ele vai falar: olha, eu tenho um transformador num poste, isso aqui é seção circular, viu? Tá vendo as cintas aqui, ó? Num poste de seção circular, né? De, sei lá, de 10 metros ou de 12 metros, dependendo, né? Você tem de 9 você tem poste com padrão de 9 até 14 metros. E aí, geralmente, você faz um cálculo, por exemplo, de 14 metros, na verdade, ele vai ter no máximo 12 metros, porque 2 metros fica enterrado, né, na valeta, né? Ele precisa de estar afundado 2 metros, aí dependendo do tamanho dele, a valeta é menor, né? O buraco ali onde você coloca o transformador. Então, esse transformador aqui, que ele é projetado para rede de distribuição e que ele alimenta, foi o que a gente conversou lá em projeto elétrico predial, né? Que alimenta as residências, o padrão é 75 ou 112,5. Agora, quando é uma indústria, você utiliza esses mesmos transformadores e aí vai só mudar aqui, né? Em vez de, vou até colocar aqui eu vou ligar meu outro programa aqui, pessoal, porque senão, para a gente conseguir, eu vou escrever aqui por cima aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar legível. Aí aqui, geralmente nessa plaquinha aqui, ó, também vai estar assim, ó, GN, que é Goiânia, quer dizer Goiânia, tá? Nesse caso, ele é da rua, né? Ele tá assim, 11. 11 quer dizer que é o transformador de posse da concessionária. E aqui vai ter o número, agora esse número eu não consigo adivinhar não aqui. É um número aleatório, sei lá, 98036, por exemplo. Aí esse aqui é o ID, é o identificador, tá? Que aí ele mostra, tem um programa onde você bate esse número, aí ele vai falar, ó, tem um transformador de 112,5, ó, 112,5. Aí no caso aqui, ó, é kilovolt ampere, tá? Isso é o de 112,5. É o que eu falei que é o segundo mais encontrado aí, né? Então, na maioria das vezes na rua, ou você vai ver 112,5 ou 65. Aí já dentro da empresa é a partir de 75, né? Pequenas empresas, igual essa que eu falei, né? Tem de 75. Pode ter de 112,5, 150, 225, 300 ou 500. Aí, para a indústria, né? Indústria aqui, ó. Você vai ter uma nova nomenclatura. Aí vai estar GN, quer dizer Goiânia, né? Aí, quando é dentro, vamos supor que eu estou na Heinz Craft lá, né? Aí vamos supor que lá tem um transformador de 225, tá? Numa das fábricas. Aí vai estar lá GN, quer dizer Goiânia, né? 21 quer dizer que é um transformador de posse, né? Posse por enquanto, né? Enquanto ele utiliza, né? Do cliente, ou seja, na maioria dos casos, esse transformador ele vai estar dentro da unidade consumidora do cliente. Com algumas exceções, eu já morei num prédio em que o transformador desse prédio é de 300 kVA, lembrei aqui. É de 300 e ele fica na rua.
Só que aí ele tem um ramal subterrâneo, tá? Ele não é um transformador que alimenta a rede externa, a rede da rua. Ele só alimenta aquele prédio. Aí ele fica lá na rua porque não tinha espaço, quando do projeto, né? De subestação ou espaço mesmo na parte interna lá do prédio. Aí eles colocaram do lado de fora, né? Só que aí a placa que está lá é GN21. Aí o técnico, né, você, futuro eletrotécnico, engenheiro, o eletricista de rede, sabe que esse 21 quer dizer que esse transformador não é da concessionária, ele é de uso exclusivo de um cliente. Pode ser um condomínio fechado, né, condomínio vertical, pode ser o Atacadão Açaí, por exemplo, né? Pode ser a Kraft Heinz e por aí vai, né? E aí, do mesmo jeito, vai ter essa plaquinha, né? E aí, um ID, né? Um identificador, né? Sei lá, 01, 18, 16. Estou inventando aqui, tá? Um identificador. Aí eu vou ter esses padrões. Eu posso ter um de 75, só que ele vai ser só da indústria, um de 112,5 e por aí vai. Ou combinações dele, né? Igual eu falei lá na Jaime Câmara, né? Tem uma subestação abrigada e nessa subestação abrigada tem 3 trafos, né? Geralmente a gente desenha uma circunferência assim, ó, uma maior, né, e uma menor. Geralmente uma maior e uma menor, né? A maior é o 13,8, a menor é a baixa tensão, né? Aí 3 trafo, né? De 500 kV-ampere, tá? Então quer dizer que a demanda total, né? Da total dessa indústria aqui, ó, vai ser o quê? De 1.500 kV-ampere. Deixa eu tirar, porque eu tenho aqui um. Deixa eu só tirar aqui que tá me atrapalhando. Eu tenho um menu flutuante aqui que está na tela, vocês não estão enxergando, mas ele está bem aqui. Aí ele estava atrapalhando eu desenhar ali. Aí essa subestação abrigada, né? Ela vai ter os transformadores, tudo igual naquela salinha que eu mostrei para vocês, né? Na salinha fechada, com a tela aterrada, né? Que é a gaiola de Faraday, tá? E aí, aí, por exemplo, o projeto ele vai ter a prancha, né? Igual o projeto que eu mostrei aqui para vocês, o memorial descritivo, que é o resumo, né? Da entrada e da saída. Aí, geralmente, esse resumo aí, né? Ele fala, né? Ah, eu entrei com um transformador de 300, com, sei lá, 3 cabos de fase de, sei lá, de 95. Tô chutando aqui, viu? Basicamente, ele é um resumo. Aí, junto, você coloca a anotação de responsabilidade técnica. No caso de vocês, né, que estão fazendo eletrotécnica, chama registro de responsabilidade técnica. Então, para o técnico, chama, né? Chama RRT. Agora, para o engenheiro, chama ART, né? Aí eles fizeram essa distinção, né? Só para dizer, quando é RRT, ela veio de um eletrotécnico, né? Quando é uma ART, é uma anotação, né? Aí tá vendo que tudo é de responsabilidade técnica, ou seja, o engenheiro ou o técnico, né, o eletrotécnico está se responsabilizando pelo projeto,
pela execução, que é a montagem, né? Aí pode ser do próprio projeto ou pode ser de um projeto de terceiro, né? Desde que ele siga todas as normas, né? As normas brasileiras, norma de segurança, né? A NR10, por exemplo. E aí esse documento você acessa geralmente, quando você faz o seu registro no seu conselho, você vai fazer um login e uma senha. Aí, esse login e senha é como se fosse você entrar no e-mail. Aí você entra nessa espécie de e-mail, né? E aí tem um sistema lá de gerenciamento, onde você faz a anotação dessas responsabilidades técnicas. Dependendo, eu posso até entrar no meu aqui e mostrar para vocês, né? Numa outra aula aí, no momento oportuno, tá? Mas é aquela coisa, né? O ideal seria eu entrar num de técnico, né? Até para vocês verem como é que faz uma anotação, né? Seria interessante. Eu vou ver se eu providencio umas RT, umas já pronta, né? Umas com modelo parecido, tá? Para vocês verem como que é esse formato, né? Como que é esse documento. Deixa eu ver o que mais. A planta baixa, ART, né? Que é necessário, ou RRT. Detalhes, né? Às vezes memorial descritivo. Aí tem um caderno técnico, dependendo, né? Por exemplo, geralmente quando você compra uma casa na planta, você recebe o memorial, né, com um caderno técnico, mostrando tudo que foi implementado, por exemplo, a bancada de mármore, né, circuito hidráulico, aí ele tem uma documentação com foto, com tudo que foi implementado ali. Do mesmo jeito, né, dependendo do tipo de projeto, ainda mais quando é numa indústria ou em automação, a gente entrega essa espécie de caderno técnico para o cliente, né, para mostrar para ele o que que ele tem de infraestrutura e também, né, dependendo se for um equipamento, se for um maquinário dedicado, ou seja, um maquinário para uma tarefa específica. Aí a gente tem que fazer esse caderno técnico mostrando, né, como que ele vai operar, por exemplo, de máquina de corte a plasma, a gente já fez, mas baseado no manual, né, da própria máquina lá da White Martins, né, e por aí vai. Eu acho que, assim, que eu estou lembrando aqui de cabeça, né, para o projeto industrial é isso. Aula passada eu falei sobre a demanda, né, que aí quando você tem a carga do projeto, você vai ter uma demanda, né? Essa demanda, você pode, por exemplo, optar por usar 100%, até 100% da sua demanda, né? Ou seja, da sua potência que é do transformador que vai te fornecer essa carga, né? Essa potência. Ou você pode optar por uma fração dela, né? Ou seja, uma porcentagem. E essa porcentagem, quando você aprova o projeto, apresenta para a concessionária local, você vai assinar um contrato. É como se você estivesse alugando uma casa. Mais ou menos isso. Aí você assina esse contrato, tá? E aí você vai, né, se comprometer a usar aquela porcentagem ou 100%, né? Durante aquele um ano. Aí se você que aí se for 100% não faz sentido, né? Mas vamos supor que você queira usar só 60% porque sua indústria ainda não está consolidada, né? Ainda não está, você não tem ainda muito fornecedor, por exemplo, né? Aí você só vai usar 60%. Só que aí você vai ter que ter certeza que você vai utilizar apenas 60% dessa demanda. Você vai ter que fazer um controle ali na empresa ali, né, para não ultrapassar. Aí, geralmente, um técnico ou um engenheiro vai te auxiliar aí nessa questão aí na sua empresa aí, né? O pessoal chama de reprogramação de carga, né? Daí eles olham a demanda, né? Que o máximo de demanda que você vai utilizar
E daí eles criam estratégias. Vamos supor que vai ter um dia que você vai precisar utilizar 100%, né? Para um equipamento específico ou um produto específico. Você pode usar, mas você não pode utilizar, você tem que lembrar que no seu contrato de demanda você só pode usar 60%. Então você vai jogar o grupo motor gerador, alimentar o que você precisa ali para produzir aquele, né, fazer aquela produção. Depois que finalizou, você volta para a concessionária de energia e faz o seu cronograma de, né, normalmente. Então, essas coisas você tem que, né, a gente tem que ter noção no que tange a indústria. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí não se esquece, tá? Henrique, Davi, você que vai assistir a gravação dessa aula, não esquece que que essa aqui é a última aula e envie até sexta-feira, tá, pessoal? Que aí eu vou tentar fechar tudo até sexta. Eu já tinha falado aqui com a Letícia, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá? Até o próximo módulo, né? Qualquer coisa, se eu não atender lá no comentário, fala com a Letícia que ela, né, me comunica, tá bom? Até mais.